Bem-vindos ao CDL Cast, onde eu recebo uma bailarina que é recentemente chegada em Sorriso, faz 2 anos e pouquinho que ela está aqui. Ela se chama Marina Gregolin, ela é formada, em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, em Curitiba, e ela também tem DRT de bailarina pelo estado de São Paulo. Tudo bem, Marina? Tudo jóia. Marina, me fala uma coisa, é difícil ser bailarina? Para quem ama, não. Para quem ama muito, como eu, não. É claro que, como toda profissão, tem o lado bom e o lado ruim. Às vezes a gente está 100%, às vezes está 50%, mas tem que estar 100%. A gente vai tentando, alinhar. Como que a dança chegou na sua vida que você resolveu estudar para ser uma bailarina? Desde pequena eu sempre gostei, em escolinha, assim, sempre queria participar de tudo. Aí minha mãe me colocou na aula numa escola de dança, em Dracena, do interior de São Paulo, de onde eu vim. E de lá entrei, me apaixonei, tive uma professora muito especial, que era muito, muito técnica e sempre me incentivou, viu ali em mim uma criança apaixonada pela dança. E aí eu não parei mais. Depois tive outras, aí ela foi embora da cena, vieram outras e que só me ajudavam, incentivavam, até que chegou o ponto que eu falei: mãe, decidi, eu quero, e fui fazer faculdade e daí por diante não parei mais. Tá. Vamos falar um pouquinho, assim, do seu perfil, Que a gente fala assim, dança, porque dança é uma coisa muito ampla. Sim. Sim. Então, assim, qual é a tua linha, assim, de perfil? Porque tem várias, Tem jazz, tem balé clássico, estilos de dança. Tem... Então, assim, qual é a tua linha? Sim. Quando eu resolvi abrir a minha escola, eu já era uma apaixonada por jazz. Eu tive uma professora maravilhosa de jazz e eu fazia muito curso, sempre saí de Dracena e fui fazer vários cursos, estudar, mesmo na faculdade, as oportunidades que eu tinha. Então eu estudei sempre o balé clássico e o jazz. E o jazz se tornou a minha paixão. Só que o balé clássico é necessário. Então quando eu fui abrir a minha escola, fora a faculdade em si, eu fui para Nova York, me especializei em jazz na Broadway, e o jazz tem várias vertentes, que as pessoas confundem muito. O jazz não é só o jazz dance, existe o jazz lírico, o jazz dance, o jazz musical, que é outra paixão minha, e assim por diante. E aí, quando eu estava no começo da minha escola, eu percebi que as meninas, elas não tinham tempo para fazer o balé clássico e depois fazer o jazz. E hoje em dia, as companhias que você vê pelo Brasil, as melhores companhias no exterior, a bailarina tem que ser um camaleão. Ela tem que saber dançar de tudo, São raras as companhias que você vê que só dançam clássico. Então, balé contemporâneo e por aí em diante. Então, eu resolvi afunilar a minha aula e resolvi dar uma aula de jazz com base clássica. O clássico é necessário para a limpeza de movimento e deu muito certo, Há 27 anos eu tenho escola e foi uma linha que eu segui, não me arrependo. Então, na minha escola, o carro-chefe da minha aula de dança é jazz com base clássica. Entendi. E me conta uma coisa assim, quando as meninas vão no início, a gente fala assim que o menino tem sempre, aquele sonho de ser um jogador de futebol. A menina modelo ou bailarina. Sim. Então, assim, elas chegam com essa ideia, vou ser bailarina, e de repente elas percebem que o negócio não é bem assim. Não é bem assim. E outra coisa, é importante você perguntar, legal você perguntar isso, porque quando eu decidi seguir essa profissão, eu sempre tive um objetivo: realmente ensinar a verdadeira dança, não ter uma escola para fazer recreação, para eu sentir, vamos dizer assim, a credibilidade. As minhas alunas podem ir a qualquer concurso, a qualquer
apresentação, o que eu quero para elas, que elas sejam respeitadas e admiradas. Isso não quer dizer que vão ser premiadas ou não, né? Eu sempre falei que o prêmio é uma consequência. Mas, então, eu optei, na minha escola, eu só pego criança a partir dos 4 anos, porque ainda é uma idade, 4, 5, é uma idade que ainda tudo funciona com aula experimental. A criança ali, o meu objetivo é que ela desenvolva desde cedo a disciplina, porque, na minha opinião, sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum na vida, nenhum, em qualquer profissão. Então ela vai desenvolver a disciplina, a responsabilidade, a autoconfiança, que é muito importante para o ser humano em si, não só para uma bailarina. E todos esses benefícios da dança eu quero implantar numa criança desde que ela entra na minha escola. Então ali a mãe deixa a criança e volta para buscar no final da aula. E a gente vai plantando essa semente aos poucos. E aí é claro que elas veem que não é só mil maravilhas, não é só pôr um titi, pôr uma fantasia e dançar. Você precisa se dedicar muito e fazer o certo, né? Porque senão daí vira uma dança recreativa. E esse nunca foi meu objetivo, nunca. Então as alunas que estão ali é porque realmente amam dançar e querem aprender a técnica, todas as exigências para se dançar, né? Não condeno ninguém que faça a parte recreativa. Só que eu deixo claro que na minha escola elas vão entrar ali para realmente aprender e elas vão ser cobradas e exigidas. Mas no final a recompensa é muito grande, né? Quando você vê o desenvolvimento delas. Então é essa semente que eu sempre quis plantar nas minhas alunas. Porque quando você começou, você tinha aquela ideia assim, porque assim, tem o Bolshoi, tem, né, essas companhias de dança famosas. Você tinha vontade de chegar até lá? Com certeza. Que era isso pra você? Com certeza. Era um sonho. Primeiro eu queria ser ginasta. Depois falei, não, minha paixão é dança, tudo que é movimento. Eu queria sempre ser uma estrela. Eu falava, mãe, eu quero estar no palco, eu quero pôr purpurina, eu quero pôr pluma. Eu sempre fui mais pro lado de jazz, assim, né? Eu não era muito dos balés de repertório, mas é o sonho de todo mundo mesmo. Elas entram lá, esses dias uma pequenininha falou pra mim, tia, eu vou ser modelo ou bailarina? Aí eu falei pra ela assim, modelo? Pra você ser uma modelo, você quer desfilar? Ela falou, quero. Eu falei, então, aí você precisa ter assim 1,80 m, porque é o sonho, mas a gente tem que... E pra ser bailarina você se dedica muito, muito, muito que você consegue. Mas é claro que no passar dos anos, elas vão vendo a realidade, né? Não é só ser bailarina, né? Tem que dar aula para você se virar também aí pelo lado profissional, né? Financeiramente, enfim. E para ganhar, para viver disso, né? E aí, como é que a escola, né? Bailado Marina Gregolin chegou em Sorriso? Porque você é paulista. Sim. Sou. E aí faz quase 3 anos que você tá aqui. Completou 2, né? Tô entrando no 3º ano. Me conta. Na verdade, meu marido é ferrador de cavalo e professor de tambor. E ele já tinha trabalhado há anos atrás aqui, ele vinha só atender alguns clientes e voltava, aí ficou muito longe, parou de vir. E a pandemia pegou o estado de São Paulo em cheio, assim. E a primeira coisa que cortaram foi a escola de dança. Então foi uma fase muito difícil, muito triste, assim, né, para os profissionais, para todo mundo, né? A pandemia mudou a vida de todo mundo. E aí, na volta, quando passou a pandemia, a volta estava sendo muito difícil, muito devagar. Então aí meu marido falou, quer ir embora para Sorriso? E aquilo foi para mim, assim, foi uma decisão muito difícil. Mas ele, olha, é próspera, é uma cidade, né? O que todo mundo sabe de Sorriso. Aí eu falei, vamos, fiz essa loucura consciente para tentar plantar uma semente. Eu vim conhecer, mas fiquei uma semana só aqui, mas eu realmente vi que era uma coisa que estava faltando aqui, né? Uma escola com o meu perfil. Aí eu falei, vamos, né? Com o coração meio apertado, enfim... Né? Tudo que é novo é difícil, é muito delicado, né? Família lá, a gente aqui, tudo muito diferente, muitos hábitos
enfim, outro estado. E viemos. E estamos aqui. E aí você, então, tem a tua escola. E eu vou falar, viu, gente? Ó, ela agora entrou o 3º ano. E a escola dela já teve 13 premiações. Menina, que coisa, hein? Conta um pouquinho dessas 13 premiações pra gente. Isso é o que faz a gente valer a pena, né? Falar, acho que eu acertei. Eu acho que até brilhou teus olhos. Acho que eu acertei. Porque, sim, né? Eu cheguei com um perfil aqui que as pessoas... Nossa, mas... Não pode isso? Não pode. Regra. Aqui é regra, é disciplina. E elas vão ser justamente para não ter esse perfil de recreação. E aí cheguei aqui, logo que eu cheguei no 1º ano, teve um concurso aqui. E, assim, outra coisa que eu prezo muito, participar de concursos, eu sempre tive uma companhia, que nós representamos por 2 vezes o Brasil em Nova York, no IAGP, que é considerado o maior concurso do mundo, e tem uma seletiva grande no Brasil, tem essa seletiva, e no Brasil, 2 anos, em 2007 e 2014, nós passamos e fomos uma das 10 companhias que representou o Brasil em Nova York. Então, eu tinha essa coisa de companhia, de concurso, tá? Mas eu sempre deixei claro para as minhas alunas. Todo mundo quer, vai ser uma hipocrisia eu falar assim, não, a gente vai ali no concurso só para passear. Mentira, todo mundo quer ir com chance de ganhar. Senão você não vai, porque tem um custo, um gasto, né? Então, vamos. Mas também para ter uma aula visual. Para estar no meio dos bons, né? Aquela coisa que, olha, vamos lá, olha que coisa, eu quero chegar lá. Eu quero ser a referência. Né? A referência. Então, eu sempre deixei isso muito claro. Quando eu cheguei aqui, abri um concurso aqui em Sorriso, festival de dança promovido e tal. Foi no Espaço Verde, se eu não me engano. Tem coisas ainda que eu falo o nome errado aqui. Calma, vou aprender tudo. E aí eu puxei os jurados que vinham. E eram profissionais, assim, de extrema qualidade, de São Paulo, fora com currículo invejável. E ainda eu falei pro meu marido, eu não vou. Ele falou, você vai. Você chegou aqui, as pessoas precisam te conhecer. E eu fiquei com muito medo, porque eu vi que o perfil da cidade não era muito o perfil da minha escola, né? Eles não estavam acostumados com isso. Aí eu falei, meu Deus do céu. Enfim, fui... Ganhei, recebi 2 premiações e fiquei muito feliz, porque fui fazer o curso dos professores também, falei, que bom que vocês estão aqui, e é o que eu ouvi, aí vieram cidades de fora, né, conheci profissionais da vizinhança aqui, e eles estavam todos muito felizes, porque a gente sabe que é difícil, né, Sorriso é longe, vamos dizer assim, dos grandes centros, principalmente cultural, né. Então, tava todo mundo muito feliz. Falei, que coisa boa, né? E fui premiada com 2 premiações. Depois veio... Aí nós fomos dançar, que não foi concurso, nós fomos para Sinop, que tem um evento lá maravilhoso, do Conexão Dança, que acabou de ter, inclusive, que vem Escola do Bolshoi, vem Grupo Raça. É um evento maravilhoso da Escola Palco de lá. Mas nós participamos da mostra, e mesmo participando das mostras, os profissionais que vieram dar cursos me mandaram mensagem depois, olha, o seu trabalho. Então isso... Aí depois teve o concurso de Lucas do Rio Verde, que também foi o primeiro concurso do estado de São Paulo, ao meu conhecimento, que eles fizeram padrão os grandes festivais de São Paulo, que são premiações por nota. Você precisa tirar de 7 a 8 para pegar em 3º lugar, de 8 a 9 para pegar em 2º e de 9 a 10 para pegar em 1º. E isso eu acho maravilhoso, e eu senti ali o clima, o quanto assustou a região isso. Mas isso é muito válido, porque eu acho que é uma maneira de fazer as pessoas estudarem. As pessoas, olha, você tem... Porque não é simplesmente, ele não vira para você e fala assim, olha, e todos... com todos os argumentos ali, todas as críticas construtivas, todos os elogios, mas coisas que só vai alimentando a nossa bagagem, o nosso conhecimento. E ali eu tirei 4 primeiros lugares e 1 segundo, porque eu competi comigo mesmo. E primeiros lugares com essa nota.
Então, assim, até me arrepia, porque vários não houve colocação e eles não fazem isso. É isso que as pessoas têm que entender e que eu acho muito importante. Eles fazem isso para as pessoas crescerem. E foi demais, assim, foi muito. Eu tinha levado as minhas crianças, né? Primeiro, elas nunca tinham participado de um concurso. São pessoas daqui, crianças daqui, famílias daqui. Nossa, Marina, mas como que é um concurso e conhecimento cultural mesmo? O que é linóleo? Linóleo é um tapete que se dança em si. Tudo como funciona um teatro. E a escola que produziu esse concurso em Lucas, ela é uma pessoa que estuda muito. Também, muito. E ela tomou todo esse cuidado, porque não se tem teatro lá também. Mas ela fez uma estrutura num ginásio, com linóleo, com coxias. Então foi muito bacana também. Aí recebemos mais 5 premiações. E depois teve um concurso em Juara. Aí vamos nós outra vez. Recebemos 3 premiações. E agora, por fim, chegou Cuiabá. Que aí eu tava louca pra ir pra Cuiabá, justamente porque todo mundo falava assim: ai, Marina, você veio de São Paulo, você precisa ir pra Cuiabá, que Cuiabá tem teatro, Cuiabá você vai ver que legal. Sinop tem teatro, né? Mas Sinop ainda não teve nenhum concurso, só teve mostra de dança. Que legal, vamos. Aí falei pras meninas: vamos pra Cuiabá? Elas todas assustaram. Nossa, Cuiabá? Eu falei: ué, Cuiabá? Falei, escuta, gente, sair da toca. Vocês têm que pisar no teatro. Vocês têm que vivenciar isso. Isso é maravilhoso, isso é pra vida. Independente se vocês vão ser bailarinas ou não, é cultura. Isso alimenta a alma. Então vamos. Chegamos lá, elas num teatro, toda lá deslumbrada. E eu fui com 3 trabalhos. E os 3 trabalhos foram premiadas. Olha. Eu recebi a indicação de coreógrafa revelação do Mato Grosso. E foi demais, foi maravilhoso, né? Aí elas voltaram todas, tinha um pai na plateia, estava super emocionado de ver a filha dele ali. Então isso faz valer a pena, né? E todos esses concursos, né? São poucos ainda, mas todos esses foram com jurados e com perfil de concurso. Porque o de Cuiabá também foi nessa questão de nota. Com perfil de concurso que no meu ver, é o que faz valer a pena. Que a gente não tá ali, a gente tá ali brigando para ganhar, dando o melhor para ganhar, mas também para ter uma aula de coisas boas e ouvir muita crítica construtiva de jurado e crescer. Saber que nunca tá bom. Eu sou dessas. Nunca tá bom, a gente sempre pode melhorar. E a gente pode, em tudo na vida, né? E as mães? O que falaram desse? Porque até então não tinham ido. Não, né? nunca. E como que elas receberam isso? É tudo muito novo, né? Para Sorriso, esse perfil de trabalho meu. Então elas, no começo, e acho que até agora, assim, tem essa coisa aqui de, ai, não é muita disciplina, ai, não exige demais. Aí quando vê no palco, fala, ai, valeu a pena, e chora, e se emociona. E Mas, mãe, né? Mas eu vou falar, isso é coisa de mãe, porque eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. O Enzo é meu filho, ele vai fazer 18 anos. E eu precisava colocar o meu filho bem novinho pra fazer um esporte. Sim. Aí eu falei pra ele... E eu sempre brincava muito de voleibol com ele, né? Sim. Pequenininho, eu lembro ele jogando, assim, eu jogando com ele. E aí ele foi aqui pra Sorriso, né? Aqui no time de Sorriso, foi treinando. E aí, quando eu fui ver um treino dele, eu falei, não. Eu falei, chamei ele assim, depois acabou o treino. Eu falei, vamos parar isso aí? Eu falei, não, vamos parar porque, meu Deus. Muito puxado, olha, né? O jeito que esse homem tá te tratando. Não, olha, não sei o que tá. Olha, ele tá te xingando. Meu Deus, não vai. Sabe o que meu filho falou? Mãe, pelo amor de Deus, isso é treino. Sim. Ele tá cobrando porque ele sabe o que ele tá fazendo. Sim. Aí assim, se o meu filho Sim. tá achando isso... Então, meu filho começou com o quê? 10, 12, 11, 9, 10 anos ele tinha? 11 anos, uma coisa assim, 12 anos. Hoje, meu filho é um atleta
praticamente Exatamente. profissional. E vai dever, e vai- ele vai ser agradecido por esse professor assim o resto da vida. Nossa Senhora, mas São e aí é mãe. é- Então, assim, às vezes as mães estão Sim, ali, mas é com coisa de certeza. mãe. E daqui a pouco elas vão perceber, Com como certeza. eu percebi. Sim, sim. Mas mãe, eu falava, não, vamos embora. Sim. Vamos ficar aqui, não. Olha só, se ele fosse dizer, não, então vamos, olha só. Então, às vezes as mães, porque é filho. Não, eu ali, sou mãe né? também, né? Eu sou mãe, mas é esse. Mas é a disciplina. É a isso. disciplina. E ele chegava e ele falava assim, ó, você tem que chegar em casa e fazer isso, isso e isso na parede. Ele ia lá e fazia. Se matava na parede. Você tem que fazer isso aqui na escada. É isso. Tem que fazer. Então, assim, eu vejo hoje o meu filho é muito disciplinado. Muito, Então, muito. o que eu acho que é o maravilhoso da dança e de qualquer esporte, tudo que você. Porque você entende, eu costumo. E eu lido com isso há muitos anos, né? São 27 anos de escola. Imagina, eu peguei gerações. A minha companhia de Dracena, a gente viajava 8 vezes por ano para os grandes concursos, né? Para o exterior, enfim. E era eu com elas ali, com um adolescente, que não é fácil, né? Você lidar com um adolescente não é fácil. Só que tudo que eu exijo delas, tudo, eu sempre tento mostrar o porquê eu estou exigindo isso delas. Então, por exemplo, agora nós estávamos no palco, né, em Cuiabá, a hora que nós saímos, aconteceu uma questão ali de uma delas, enfim, não querer fazer uma coisa lá, tal. Aí a hora que acabou, eu puxei ela e falei assim, tá vendo? Tá vendo como tem que ser feito? E ela entende. Ela entende porque a dança faz isso. A pessoa que realmente quer, ela consegue enxergar além do que é bonitinho para ela. Assim, vou dar um exemplo. Tem que apertar muito o cabelo. Um exemplo, tá? Vocês têm que apertar muito o cabelo porque o nosso figurino exige que o cabelo fique assim. Ah, mas eu fico feia com o cabelo assim. Não. Isso não é concurso de beleza. A gente tá ali, a gente é uma família, ninguém é melhor que ninguém. E isso eu bato muito na tecla. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todas iguais. Cada um com a sua facilidade, cada um com a sua dificuldade, mas juntas nós somos melhores. E aqui dentro da minha escola não existe ninguém acima de ninguém. Posso ter uma solista lá, mas sempre foi assim. Sempre. Entendeu? Eu danço. Eu sou bailarina ainda, eu participo das coreografias e eu falo para elas, a partir do momento que eu quis ser bailarina como vocês, quero dançar com vocês, vocês vão ver eu passando pelas mesmas coisas que vocês passam. Eu tenho que fazer aula, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Ai, meu cabelo vai doer, eu tenho... Então é toda uma questão de se dedicar mesmo. Não quer ir lá e fazer bonito? A gente não quer passear, né? E eu não quero agradar só os pais. Faz a apresentação do final do ano que o pai e a mãe vai chorar, a avó, o vô, o papagaio, o periquito. Não! Eu quero que elas... essa semente que eu acho que o diferencial que eu sempre prezei pela minha escola foi essa. Eu quero que as minhas alunas saiam dali e sejam seres humanos diferentes através da dança. Não precisa ser bailarina, mas vão ser seres humanos diferentes como o seu filho é pelo vôlei. Né? Como qualquer outra pessoa. Ele é fascinado, é impressionante. Exato. A fascinação que ele tem. E eu te garanto que ele vai ser eternamente grato por isso, porque eu até hoje recebo das minhas alunas de Dracena, elas mandam para mim, uma acabou de se tornar delegada, agora passou, o sonho dela era ser polícia, dançou comigo 14 anos, passou, ela me mandou um texto que eu não parava de chorar, agradecendo que se ela conseguiu... E também a disciplina ela ali, deve, né? Exatamente. E todas, né? Cada um seguiu, agora são mães. Eu tenho aluna que eu sou vó já. E que bom, né, Marina, que você está em Sorriso, então fazendo esse trabalho que eu acho tão importante, né, para nossa cidade. Sim, eu vejo em Sorriso uma lacuna, né, assim, que eu só quero contribuir para tudo isso. Quando eu cheguei aqui, eu fui atrás de cultura, fui atrás de projetos, ofereço bolsa, fui Mãezinha do Céu, na CUFA, eu não conheço muito os bairros aqui. Dei aula
para professores da cultura, dou aula até hoje para um dos professores, que a cultura tem bastante projeto aqui, e ele falou, Má, eu nunca tive a oportunidade de estudar, e ele é um professor, e é um menino que se dedica e está ali comigo fazendo aula até hoje, desde o dia que eu pisei o pé aqui, que eu acho que é um exemplo para todos os outros, com né? certeza. E tá ali, e ele me traz alunas, mas olha, essa menina é muito talentosa, a gente tem um projeto, mas não tem estrutura, então eu tenho alunas que foram deles, que estão ali, que eu dou bolsa, e estão dançando lindas, umas meninas lindas. Então, eu acho que Sorriso tem tudo para crescer culturalmente, né? Precisa, agora é um apelo, fazer um anfiteatro ou um espaço para dança aqui, não só para dança, para cultura em si. Eu sinto a carência é muito grande de cultura aqui, né? Nesse sentido, a cultura levada a sério ali e trazer coisas para crescer culturalmente. Né? Uma cidade sem cultura é uma cidade sem alma. Então, esta alma é uma cidade tão próspera no agronegócio, tão, né? Tão novinha, né, novinha demais, mas com um grande potencial, com o lado financeiro, né? Sim. E eu vejo que o esporte aqui, ele também tem um incentivo muito grande. Exatamente, é uma cidade. Eu fiquei, quando eu cheguei aqui, eu falava assim: escuta, quantas praças tem com quadra aqui? Porque eu nunca vi coisa igual na vida, né? Então, se tem isso pro esporte, por que não ter para a cultura? Por que não ter uma qualidade na cultura? E você pode ver nos bairros, todo bairro tem uma quadra com voleibol. E é o máximo. Ainda eu brinquei. Um dia eu andando com meu marido, eu falei pra ele, nós passamos numa praça, acho que era a 10ª praça que eu tava vendo com quadra, eu falei pra ele assim, nossa, só essa quadra podiam ter feito um teatro aqui no lugar dessa quadra. Porque realmente é maravilhoso. Mas é aí que eu enxergo a carência do lado da cultura. E não é o meu peixe que eu tô vendo. Né? A cultura não é. A cultura é uma coisa que cresce e educa, né? E assim, a dança faz bem pra alma também. Com certeza. Estou aqui querendo realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Dou aula a partir dos 4 anos sem limite de idade. A minha escola oferece dança de salão, aula de dança livre para as mulheres, que é uma aula que agora virou assim, graças a Deus, a mulherada tá indo em peso lá, que é justamente pra gente se olhar no espelho e falar, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Jazz adulto, agora abriu uma turma para mulheres que sempre vieram de fora, moram aqui há anos e pararam de dançar porque aqui não tinha esse perfil de escola, aí agora voltaram a dançar. Eu falei, gente, por que vocês pararam? Mulheres lindas, e elas morrem de vergonha, elas entram com vergonha. Eu falei, não é possível, desculpa, porque a dança realmente eu falei, isso é mágico, gente, é uma terapia, né? Eu falo para elas, é a dança terapia que vocês fazem, e tá aí no caminho. Marina, como que as pessoas fazem para conhecer a tua escola, para poder, né, não sei como é que é lá, fazer uma aula experimental, os horários, né? Sim, hoje Instagram, né? Tudo é Instagram. O Instagram virou o nosso currículo aí. Então, o meu Instagram é Gregolin Marina, tá? Eu já tive da escola, mas eu não mexo mais com ele para não confundir, como eu vim embora de Dracena, então eu parei. É Gregolin Marina. Tá ali o meu telefone, o meu contato. Nós estamos na rua Peixoto de Azevedo, esquina com a São João, uma esquina para trás do Colégio Regina Celli, e oferecendo aula para toda a família. Dou aula para casais também personalizada e para alongamento. Então é só entrar em contato comigo que eu passo todos os horários. Temos turmas de manhã e à tarde. E tentando fazer a diferença aqui em Sorriso. Que legal. Marina, adorei te receber aqui. Eu que agradeço. Nossa, foi uma honra. É tão bom falar, né? Fala assim, eu sempre faço uma pergunta que é muito legal quando eu vou fazer o outro quadro que a gente tem aqui na CDL, que é o que a Marina de hoje falaria para aquela Marina lá do início, sabe? Sim. Nesses 27 anos que você vem trabalhando com dança. Não desista. Se reinvente, né? A gente precisa se reinventar sempre. Os desafios aí. Marina, quero te agradecer
por você ter vindo aqui. Quero dizer que a CDL está disposta, né, sempre está presente na vida dos associados, tudo que você precisar, disposta a te ajudar. Enfim, eu acho que é um apoio, na verdade, que a CDL dá, que eu acho que é muito importante isso para os associados que já estão aqui há muitos anos e para os que chegam, né? Sim. Porque é uma oportunidade e principalmente porque uma cidade nova é feita de pessoas novas, né? De pessoas que vêm para ajudar no crescimento da cidade. Eu que agradeço muito a oportunidade. Realmente vocês me recepcionaram de uma maneira maravilhosa, abrindo as portas. Eu tenho muito a conhecer ainda de Sorriso, mas essa oportunidade de convênio, né? Eu tenho convênio com umas escolas do desconto, né? O convênio é um desconto, para deixar claro, com as escolas municipais, estaduais e algumas particulares, e agora com os associados da CDL. E eu acho que vocês estendem a mão pra gente, né? Para uma cidade que eu não conheço nada ainda, né? Só 2 anos. E para eu achar o meu caminho, conselhos, dicas, vocês me deram muito apoio. Eu que agradeço e parabenizo vocês, porque é uma iniciativa maravilhosa por uma cidade que sempre está chegando gente nova, profissionais novos, e a gente, querendo ou não, fica meio perdido aqui, né? Então, e assim, ó, muito sucesso, tá? Mais premiações. Com certeza, segundo semestre tá aí, novos concursos, final do ano, apresentação. Que legal. E vamos plantando, espalhando essa semente de cultura. Com certeza. Obrigada, tá, Marina? Eu agradeço, um beijo, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, até o próximo CDL Cash.